Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Hoje eu quero trazer um assunto sobre dependência emocional, mas a psicoterapia como um auxílio de tratamento para as pessoas com dependência emocional. Como é que ela ajuda essas pessoas a conseguirem sair desse estado emocional que elas se encontram? Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E aqui no canal Falando Sobre Você, esse é o assunto: a psicoterapia como auxílio no tratamento de dependência emocional. Gente, bem rapidinho, aí embaixo no vídeo tem inscrever-se e subscrever. Clica ali, você vai estar participando do canal, não paga-se nada, é tudo gratuito no YouTube. Eu estou aqui passando a minha informação de forma gratuita, você está aí fazendo a sua parte, me dando o joinha, que é clicar naquele dedinho positivo dizendo que gosta do conteúdo, e assinando o canal para que ele cresça cada dia. Faça aí um comentário, diga alguma coisa, me manda um emojizinho, diz de onde você está me assistindo. É bem legal a gente saber até onde vão os vídeos. Quer um assunto que até agora não saiu aí no canal? Peça aí nos comentários que com certeza eu farei para você. E compartilhe o vídeo. Muitas pessoas sofrem com a dependência emocional e não sabem como resolvê-la, ok? Então vamos lá, gente. Dependência emocional é um sentimento muito forte que a pessoa tem de depender da outra para tudo na vida. É depositar em outra pessoa tudo que ela deseja e anseia para ela mesma. Então aquela pessoa passa a ser alguém quase que divino. Aquela pessoa, ela é depositária de todas as expectativas, esperanças que aquela pessoa dependente emocional coloca nela. O dependente emocional, ele não consegue viver, ele acha que se aquela pessoa sair da sua vida, a sua vida também acaba. Seja esse relacionamento uma relação de mãe e filho, ou uma relação entre irmãos, amigos, ou até um relacionamento que é muito comum, relacionamento amoroso, né? Se fala muito nos relacionamentos amorosos com dependência emocional. Mas nós temos um vídeo aí no canal que fala só sobre a dependência emocional. Nós temos outro também que fala da dependência emocional, a base, que é em relação à relação familiar. Deem uma olhadinha, tem uma playlist sobre isso, dependência emocional e codependência. Tem vários assuntos ali, vocês vão gostar. Mas a psicoterapia, como pode ajudar, né, a pessoa a conseguir compreender, entender e se desvencilhar da dependência emocional? Não é fácil, não é simples, mas é possível. A pessoa tem que estar num sofrimento muito grande para procurar uma terapia, porque geralmente ela não procura, porque aquilo que ela está vivendo é uma coisa normal. Qual é o problema depender da mãe para tudo, depender do pai para tudo? Qual é o problema? Aquela relação é assim que acontece. Funciona assim há anos, né? Então, o que tem de errado nisso? O que tem de errado você ter 30 anos ou mais e ainda depender da sua mãe para poder ir ali na esquina comprar algo diferente? Desculpem aí a gente, mas é a ambulância, alguma coisa aconteceu. Então a dependência emocional traz, vamos fechar aqui um pouquinho. A dependência emocional vem consigo uma mascarada de uma forma normal, corriqueira de se viver. Qual é o problema se eu estou com 40 anos e vivo com os meus pais e eles pagam as minhas contas?
Ah, Manalu, isso aí é dependência financeira. Sim, mas muitos dependem financeiramente de seus pais por uma dependência emocional, por não conseguir sair daquilo ali. Então repetem padrões de falência para se manter ali. E muitas vezes nem mantém falência nenhuma, né? Simplesmente vivem ali dependendo dos seus pais por uma questão de hábito, uma questão de relação familiar. Bom, mas até a pessoa chegar no consultório, passa a ter muito sofrimento. Tem muita dor, muita perda, muitas relações que não dão certo, muitas amizades que se afastam. Às vezes familiares cansam e também acabam se afastando. Aí a pessoa está numa situação quase que em depressão. Aí ela pega e procura. Ela tenta entender o que há de errado para que as pessoas não queiram estar com ela ou das relações não darem certo. Não passa pela cabeça dessa pessoa que ela tem uma dependência emocional muito grande. Geralmente, as dependências emocionais são geradas lá atrás pelas relações familiares, as relações primárias lá atrás. E isso é o que a psicoterapia faz. Vai lá atrás. Vai caminhando, dando passos na história da pessoa. Vai tentando entender as relações do momento atual. Vai fazendo uma compreensão. Que tipo de relacionamento, quais os tipos de pessoas que ela se relaciona, como é a sua relação no momento com os amigos, com a família, com seus pais, principalmente com sua mãe. Vai se fazendo, vai se conhecendo, vai se verificando, esmiuçando essas relações. Nesse momento, a pessoa passa a se dar conta que ela se relaciona de maneira igual com todos. Que ela tem por todas essas pessoas um sentimento de desesperador de perda, um medo muito grande dessas pessoas irem embora, um desespero de que essas pessoas não as valorizem. E isso faz com que ela comece a se questionar. Por quê? Ela não tinha se dado conta até então. Ela vai vivendo e a gente, sinceramente, a gente não para pensar, né? A gente vai vivendo cada dia. São raras as pessoas que vão vivendo e vão se autoconhecendo, autoanalisando, autoavaliando, né? Geralmente acontece quando os problemas estão muito grandes, estão gritantes. É que daí começa a se questionar o que está dando de errado. E quando não consegue fazer o entendimento, procura um profissional. Então, não existe nada de errado na questão de não dar-se conta do que está acontecendo. Se não se procura uma autoavaliação, se não se procura um profissional para fazer essa caminhada, a repetição vai ser constante. Porque você não para pensar no que está dando errado. Não para pensar no que está repetindo. Na terapia, sim. Aí essas reflexões faz com que você pare e pense: por que você age de tal maneira? Por que você cobra tanto do outro a presença dele? De onde vem esse medo desesperador de ficar sozinho? De onde vem aquela necessidade de sempre ser aplaudido? De que sempre aquela pessoa que está ali ao seu lado diga que você fez bem, que você fez certo? Por que você precisa da validação do outro?
Esses questionamentos vão fazendo com que você comece a refletir e olhar para trás e ver que há 10 anos atrás as coisas funcionavam assim. Há 15 anos atrás era igual. Na sua adolescência era a mesma coisa. Era uma dependência desesperadora de amigos. Fazia coisas que não estavam de acordo com a sua forma de pensar, só com medo de perder aqueles amigos. Fazia tudo que a mãe mandava, não saía da linha porque tinha medo que a sua mãe o abandonasse. Aí vai refletindo cada vez mais e vai lá na sua infância e vai vendo que sempre foi assim. Que nunca conseguiu ter a sua individualidade, a sua independência emocional. Sempre foi muito focado, muito voltado ao outro e não a si. E daí começa a se dar conta que a sua forma como foi criado foi uma forma que o aprisionou nessa necessidade de ter a atenção do outro e colocar o outro nesse papel de ser aquele que vai salvar a sua existência. Mas e aí, Nalu, o que se faz com tudo isso? Gente, essas reflexões, essa caminhada para trás na vida, na sua história, não é de uma hora para outra. Isso leva meses, dependendo do empenho da pessoa. A pessoa consegue chegar numa conclusão, numa libertação, em 1 ano, um pouco mais. Mas é importante passar por todos os ciclos da sua vida. Ter esse entendimento. No momento em que vai relembrando, vai trazendo à tona essas relações, essas memórias, o sentimento vem. Aí a gente fala que acontece as catarses, né? Que são os momentos em que os relatos vêm com uma força intensa de sentimento que a pessoa põe para fora com pulsões de muito choro, de muita revolta. Então é importante não só recordar, mas é importante deixar o sentimento sair. O profissional vai estar ali manejando essas questões e vai estar trazendo para essa pessoa uma nova direção, uma nova forma de olhar, ou seja, ressignificar a sua história. Então isso leva tempo, às vezes mais de ano. Mas é importante que a pessoa esteja inteira, esteja se entregando totalmente para esse processo e que não fique preocupada com o tempo que está levando. Porque a sua vida foi toda baseada nisso. Não vai ser em meia dúzia de sessões que você vai conseguir se libertar. O que importa é dar continuidade, é desejar, é querer se libertar. Mas, Nalu, isso vai fazer com que eu rompa com a minha família, com os meus amigos, com a minha mãe, com o meu pai? Não! Você vai romper com o sentimento, a dependência. Você não vai romper com as pessoas. Você vai passar a ter uma nova forma de se relacionar com elas. Isso se você quiser. Muitas vezes você se dá conta que a toxicidade da relação inicial foi tão grande que você prefere o afastamento. Você conclui que você, na verdade, foi uma vítima. Então, você prefere se afastar.
Relações, por exemplo, com mães, pais narcisistas, borderline, gera uma dependência emocional muito grande. Aí as pessoas acabam escolhendo por se afastar para conseguir manter a sua integridade emocional. Mas cada caso é um caso, gente. A gente não pode generalizar, tá? Mas o que importa para uma pessoa que sofre dependência emocional? Precisa buscar uma ajuda profissional habilitada que faça essa caminhada na sua vida, na sua história e junto com você consiga refletir, analisar, avaliar essas relações, esses sentimentos e ressignificar tudo isso. Dar uma outra cor. Aquilo que estava preto e branco fica colorido. E a partir daí, você começar a fazer novas relações na sua vida com uma outra forma, um outro mecanismo, um outro jeito de se relacionar. Então, se você se acha dependente emocional, não importa o grau, há pessoas que são um pouquinho, outras mais ou menos, outras em demasia. Procure um profissional, procure um psicólogo, faça uma boa psicoterapia, faça uma caminhada interna, é muito bom. É bom sem ter problema nenhum. Imagina quando a gente se vê e se sente, se identifica com algum probleminha a nível emocional. Faça essa sua caminhada, se reencontre ou se encontre, se conheça. Faça suas escolhas. Com certeza você vai se sentir muito melhor e essas dependências vão deixar de existir. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, gente.